A maioria daqueles que creem hoje e ouviram algo sobre Jesus e o Evangelho não participam de uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, porque estão se enchendo de doutrinas e ensinamentos e práticas humanas. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele revela a questão da verdadeira adoração, do verdadeiro culto. Então, Jesus faz diferença entre um adorador falso e um verdadeiro adorador. E o adorador que o Pai procura. Nós vamos ler o que Jesus disse. É impressionante como os crentes não se importam com o que Jesus disse. É impressionante como a maioria dos crentes não se importam com o que diz o Evangelho. Estão bêbados com a bebida forte de Babilônia, o vinho do furor da prostituição. Estão tão bêbados que não podem ouvir nem mesmo Jesus Cristo. Não podem entender nem compreender o que seja um verdadeiro adorador. Não podem saber que tem um Espírito onde o Espírito Santo está e que por meio desse Espírito pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Não podem ouvir porque comeram e beberam em mesas de pães imundos e beberam bebida forte em lugar de beber do Espírito Santo. Portanto, precisamos abrir os olhos do nosso coração e falarmos a verdade a respeito dessas falsidades. Quando nós entramos em reuniões de muitas igrejas, temos a sensação de estarmos participando de algo que foi programado, ensaiado. E tudo está tão patente e nu diante dos nossos olhos que vemos as pessoas praticando algo que nada tem a ver com Jesus nem com o Evangelho. Mas é produto de ensinamento humano e da carne. É como diz o profeta Isaías, este povo, ele gosta de se afastar de Deus em nome de Deus. Eles gostam de fazer a própria vontade em nome da vontade de Deus. Fazem o que pretendem os seus corações e nunca praticam o que está escrito. Vamos ouvir ou ler o que Jesus disse a respeito da verdadeira adoração. E há de perguntar àquele que crê, como chegarmos a sermos verdadeiros adoradores? A primeira coisa, precisamos aprender a discernir nosso espírito e nossa alma. Para que nossa alma, que é nossa mente, vontade, emoção, possa estar curvada diante do Deus vivo no nosso espírito, porque o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós somos o templo do Deus vivente. Jesus Emmanuel é Deus conosco. Essa é a presença e este é o verdadeiro culto. Nós somos o templo. Não há necessidade de construção de templos para ajuntamentos da carne. Precisamos perceber que onde estivermos, somos como um tabernáculo onde Deus está. Bendito seja o Senhor por isto, e esta é a revelação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que afasta a morte e o pecado. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo por tão grande e maravilhosa salvação e por nos trazer ao conhecimento da verdade, para que possamos ser verdadeiros adoradores e adorarmos o Senhor conforme Jesus ensinou. Não como os homens inventaram e que transformaram um culto de adoração em apresentação da carne, em manifestação do homem. Isto é engano puro. E todos que se entregam a estas vãs idolatrias chegarão na eternidade sem compreender quem é Deus e quem é o Espírito Santo. Vamos ler então o que Jesus disse à mulher samaritana. Capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que quem o Pai procura? Verdadeiros adoradores. Veja que Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito. Este é o segredo da verdadeira adoração. Isto é no nosso homem interior, é dentro de nós. Se estivermos em nossas casas, nós podemos adorar a Deus em qualquer momento do dia, porque Deus está em nosso espírito. Os líderes religiosos de hoje centralizaram tudo num templo, como se tivesse voltado à antiga aliança, que era símbolo de Jesus Cristo, que apontava e era uma figura de Cristo. O templo agora somos nós. Onde estivermos, aí está o Deus vivo, o Espírito vivo. Portanto, todos aqueles que estão liderando a igreja de maneira carnal e enganadora levarão tudo para um templo e centralizarão ali toda atividade religiosa, como se Deus estivesse preso em uma casa feita por mãos humanas. E muitos, no seu engano, até mesmo chama a casa de tijolos de casa de Deus, como se fosse possível ao homem arrogante fazer um lugar para Deus morar. Pois o próprio Deus pergunta: a terra é a estrada dos meus pés e o céu é meu trono. Quem pode fazer uma casa para mim? Portanto, precisamos perceber o que é a verdade e o que Deus está procurando. Você sabe o que Deus quer? Qual é a vontade dele? Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Ele nos deu o Filho para que pudesse, por meio da cruz, vencer a nossa alma carnal, animal e diabólica. E assim, liberados pela cruz, pela morte no Gólgota, nós pudéssemos ser juntamente com ele sepultados e ressuscitados para uma vida espiritual. E assim termos comunhão no reino do céu, aqui na terra, pois Jesus anunciou a vinda do reino. A religião está julgando o homem para ir para o céu depois que ele morre. Isto é ensino carnal e enganoso. O Evangelho está anunciando a vinda do reino do céu para dentro de nós enquanto estamos vivos aqui na terra. Assim, nós que entramos no reino sabemos como somos governados pelo Espírito Santo e como podemos adorar o Espírito do Pai eterno em nosso próprio espírito humano. Aqueles que têm preguiça de ler a Bíblia e que comem a comida feita por homens inescrupulosos que roubam, que enganam e que mentem a respeito das Escrituras, que trazem doutrinas erradas. É muito fácil dizer que uma doutrina é bíblica. Não basta que uma doutrina seja bíblica. É preciso que ela venha do Espírito Santo. Pois vivemos a era do Espírito Santo, a era da graça. Nós podemos tirar uma doutrina de Levítico, como nós podemos tirar uma doutrina de Êxodo, mas nós não somos judeus. Não vivemos na antiga aliança. Pelo contrário, vivemos na nova e eterna aliança pelo sangue do Cordeiro. Nova e eterna aliança. Nada temos a ver com o dízimo de Malaquias, que é na antiga aliança, e cujo livro é sentença contra Israel. Sentença contra os sacerdotes judeus, que eles é que estavam roubando o povo. Portanto, é muito fácil pregar e dizer que algo é doutrina bíblica. Todos os que creem precisam perceber que o Espírito Santo foi dado em Pentecoste em língua de fogo repartida a cada um. Foi repartido para cada um. Quando partimos o pão, é para cada um. Então todos recebem o Cristo que é a luz do mundo. O Cristo que é o pão vivo que desceu do céu. O Espírito que guia toda a verdade e nos traz a realidade de um reino. Não esse monte de divisões e de ações humanas que se perdem no meio de comida, bebida, de glutonarias e de coisas que agradam ao homem natural, mas que não trazem e não levam
a adoração em espírito e em verdade, enganam e vão trazer a todos uma grande decepção. Louvamos o nome de Jesus. E que você que crê, que é sincero e é sério e leva a Deus a sério, saiba que há grande consequência em não se ouvir Jesus ou ouvir o homem no lugar de Deus. Bendito e louvado seja Jesus Cristo no seu ensino e que nós possamos estar entre os adoradores que o Pai procura. Amém.